sa se troverà quel coraggio, quell'avventura. Lui che qui arrivò e che resterà. Olá! Hoje vamos fazer mais um programa Revendo a História. E vamos fazer um programa que traz muito carinho a todo o povo tririense. Hoje nós vamos falar de Bem-Posta, o nosso único e lindo distrito. Bem-Posta é o nosso distrito que congrega mais história. É o nosso distrito que é mais antigo do que a própria zona urbana de Três Rios. Aqui em Bem-Posta, as coisas remontam ao século XIX. Nós vamos começar contando a história de Bem-Posta de 1800 a 1850. O distrito de Bem-Posta, como eu disse, é muito antigo. No princípio do século XIX, isto é, lá por volta de 1800, já existia Bem-Posta. As terras daqui faziam parte de uma sesmaria muito grande e elas receberam este nome porque o proprietário desta sesmaria, que era José Antônio Barbosa Teixeira, o nosso capitão Tiramorros, quis homenagear a memória de seu pai, Francisco Gonçalves Teixeira, que havia nascido em Portugal, em um lugar chamado Campo da Bem-Posta. Esse capitão Tiramorros era conhecido por seu dinamismo. Ficou com este apelido porque ele conseguiu encurtar o chamado Caminho Novo fazendo atalhos. Ele abria novas picadas, construindo pontes e tirando morros. Foi ele quem construiu a ponte do Paraibuna, que divide os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esta ponte foi inaugurada em 1824 por Dom Pedro II. Ela tinha o nome de Imperial Ponte do Madureira. Hoje ela é toda de cimento armado, mas quando foi construída era toda de madeira e tinha uma cobertinha por cima. O capitão Tiramorros foi também comandante do Registro do Ouro, que fica na cabeceira desta mesma ponte que nós acabamos de falar e que foi ele quem construiu. José Antônio, capitão Tiramorros, tinha em sua genética a coragem e o destemor. A mãe dele foi Ana Mariana Barbosa de Matos. Foi a pessoa que no distrito que hoje se chama de Inconfidência, na época era Cebolas, ela, dona Ana Mariana, dava abrigo aos inconfidentes mineiros, amparando seus ideais de liberdade no nosso país. Havia naquela época uma senhora chamada Mariana Jacinta de Macedo. Ela era viúva de Antônio Barroso Pereira e ela já tinha 2 filhos com Antônio Barroso Pereira. Um outro Antônio Barroso Pereira, porque o nome vai se repetindo, e Madalena Maria Pereira. Esse Antônio Barroso Pereira, que era filho da Mariana, veio a ser o nosso Barão de Entre Rios. A Mariana Jacinta, quando ficou viúva, casou-se com o capitão Tiramorros, que era um solteirão inveterado. O casal passou a ser, então, o principal proprietário de terras nesta região. Depois que a dona Mariana faleceu, e mais um ano depois o próprio capitão Tiramorros, toda esta propriedade, que ia de Bem-Posta até Cebolas, passou por herança para Antônio Barroso Pereira, o futuro Barão de Entre Rios, e para sua irmã, Madalena Maria Pereira. A Madalena veio a ser mais tarde mãe do nosso Visconde do Rio Novo e o Barão de Entre Rios, pai da nossa Condessa do Rio Novo. Madalena Maria Pereira
ficou então com parte das terras, Antônio Barroso Pereira mais uma parte das terras, e elas foram divididas com mais 2 filhos naturais do capitão Tiramorros, os irmãos Antônio José Barbosa e França e Mariana Barbosa. As terras de Bem-Posta, que já vinham sendo desbravadas pelo Tiramorros, tiveram todo este trabalho continuados pelos Barroso Pereira. E depois de muitos anos, estas terras desta fazenda enorme foram vendidas para o tenente Antônio Luiz dos Santos Werneck e José Vieira Afonso.